Fala galera, esse aqui mais um Nerdezaria, sua mercearia de nerdices da internet. Esse é o seu Nerdezaria HQ. Eu viciei nesse negócio, agora quero fazer direto. Hoje a gente vai falar sobre Homem-Máquina da Marvel, uma revista muito boa, muito legal. Daqui a pouco, depois da vinheta. É isso aí galera, mais uma história da Marvel que a gente tá trazendo aqui, mais uma revista, mais um encadernado da Panini Books, e a gente vai falar sobre Homem-Máquina. Primeiro sobre o personagem Homem-Máquina. Se você não sabe, ele foi criado pelo mestre Jack Kirby em 1977 como X-51. Ele foi introduzido numa revista chamada Odisseia no Espaço. Jack Kirby, como sempre, criando heróis ícones da cultura pop. Homem-Máquina, sim, é um dos ícones da cultura pop. Ele tem 40 anos, galera. Um personagem antigo, um personagem que ainda muita gente não conhece. Veio conhecer agora há pouco por conta dessa encadernação dessa história, que é um dos clássicos da Marvel. E o Homem-Máquina teve a sua história própria, contada aí em cerca de 9 edições. Ele apareceu, e é interessante porque na história ele sempre corria de militares. A história dele basicamente era isso, ele como androide X-51. E a partir do número 10 dessa revista ele recebeu o nome de Machine Man, ou seja, Homem-Máquina em português. E artistas do quilate de Marv Wolfman e Steve Ditko ficaram um tempo trabalhando com esse personagem, trabalhando na revista própria do Homem-Máquina. Pra você ter ideia, eles fizeram histórias clássicas muito boas, e de 1984 a 1985 foi trabalhado por Tom DeFalco a história que a gente está contando hoje, que é Homem-Máquina, essa revista que está encadernada nesse número aqui. E a história se passa no futuro distópico, tem aquele jeitão todo de cyberpunk. Ele lembra em diversos aspectos o filme Blade Runner, e quem viu Blade Runner vê bastante semelhança na história de Tom DeFalco. Quando eu estava lendo a revista, eu pude observar que ele tem basicamente o mesmo viés assim do filme Blade Runner, o que é muito legal, que para mim seja no futuro, se alguém realmente tiver coragem de fazer um filme sobre a história do Homem-Máquina, vai ficar lá naquele jeitão e vai ser muito legal. Uma das coisas bem interessantes dessa revista é que ela traz Arno Stark, ou seja, que é o neto de Tony Stark, que é um Homem de Ferro, basicamente um mercenário lá do ano 2020. A falar em 2020, essa história se passa no ano de 2020. Daqui a pouco a gente está vivendo a era que se passa aqui nessa revista, né? Só que não, porque aqui tem tudo muito moderno, a gente ainda está, sabe como é que é, né? Meio de carroça, enfim. Não vai estar não. E a história do Homem-Máquina é uma história muito simples. Até lembra bastante, se você vai ler, é aquele velho conto do Pinóquio, do criador, o Dr. Abel Stack. Dr. Abel Stack. O Homem-Máquina, ele foi feito pelo Dr. Abel Stack para pensar como um homem. Ele, na verdade, seria a imitação de um homem, um androide que pensasse como uma pessoa normal. E nota-se na história que o Homem-Máquina ele vai assumindo uma personalidade humana, ele age como humano. Nessa história, se você observar, ele começa a interagir com as pessoas como se fosse o humano, como ele pensasse como pessoa, e ele se relaciona com as outras pessoas, entendendo o fato dele ser um androide, mas pensando autonomamente, ou seja, tomando suas próprias decisões e fazendo aquilo que uma pessoa normal faria, tomando decisões que uma pessoa normal de carne e osso tomaria também. E falando da história em si, como eu falei anteriormente, uma história bastante simples, ela tem uma construção e um desenvolvimento muito simples. É um robô que ele é reativado, e nessa reativação ele encontra algumas pessoas que são uma espécie de lixeiros, o pessoal que cata o lixo, ou seja, o lixo cibernético da cidade, e formam pequenos robôs, e eles são meio que a resistência da cidade, que é dominada por uma casta de pessoas mais ricas, de pessoas mais abastadas, e eles são aquelas pessoas que vivem à margem. Essas pessoas são perseguidas e eles têm que andar meio fugidos, eles se reúnem em colônias, em locais escondidos, para ali poder construir os seus androides, construir os seus robôs, poder levar a sua vida, né? Ele ganha dinheiro, na verdade, recolhendo essa sucata. São os sucateiros, o nome deles dessa tribo é sucateiros. E uma coisa bem interessante, que nessa procura por sucata, eles acabam encontrando um Homem-Máquina desmontado, e fazem a montagem dele e vão reativando ele até descobrir que ele é um robô diferente de tudo aquilo que ele haviam já visto na sua vida. E ele vive essas aventuras com esse novo grupo de sucateiros que ele encontram. Que burro, dá 0 pra ele.
que ativam ele, eles começam a ter aí alguns diálogos. Daí aparece a Madame Ben, ou Ben, que é a antagonista dele nessa história, e começa a perseguir ele, inclusive manda um robô muito maior. Eu lembro lá do T-1000 do Robocop. É uma luta muito parecida com a do Robocop T-1000 e esse robô mandado pela Madame Ben para procurar o Homem-Máquina. Uma luta muito interessante e tem toda aquela questão de cores, são cores vibrantes e de certa forma até lembra um pouco daquilo que Jack Kirby criou, né? Aquelas cores vibrantes dessa edição dessa revista. Eu acho muito legal porque traz à tona a criação que é de Jack Kirby. Não foi feita por ele, a revista não foi desenhada por ele, mas traz à tona que o personagem foi criado por ele, e a história se desenrola até que surge um personagem misterioso que é responsável por procurar o Homem-Máquina, e pasmem, é o Homem de Ferro. Só que não é o Homem de Ferro que a gente conhece, Tony Stark. É o seu neto, Aaron Stark, que se tornou um Homem de Ferro do ano 2020, que na verdade é um mercenário. Surge também nessa história a Jocasta, que é o interesse amoroso do Homem-Máquina, que também é uma robô. Ela é um androide, para você ver como é o nível de humanidade desses robôs, que eles se apaixonam, eles têm interesses amorosos, e Jocasta é o interesse amoroso do Homem-Máquina nessa revista. E nessa história tem um reviravolta muito grande, é quando o Homem-Máquina e seus amigos encontram o Santuário, que para muitos era uma lenda, que na verdade era onde reunia toda aquela resistência contra essa casta superior liderada por Madame Ben. O Santuário era o local onde eles se encontravam, onde essa grande resistência se encontrava e ficava protegida, porque o Santuário flutuava indetectável pelas forças do mal. Engraçado que nesse momento que eles encontram o Santuário, o Homem-Máquina encontra um velho amigo, Gers Gavin, que é um grande amigo do Homem-Máquina. Eles se reencontram e daí parte para o final da história, que é emocionante e é muito legal. Vai ser um cola-cola medonho, velho. E esse final é super interessante, e esse final da história é super emocionante, é vibrante. Aí onde o Homem-Máquina, ele mostra todo o seu poder, consegue derrotar o Homem de Ferro do ano 2020. Ele tem a chance de ficar com Jocasta, mas ela está com a Madame Ben, que também foi derrotada, e ela presta a sua lealdade a Madame Ben, e o Homem-Máquina fica sem a sua amada no final das contas. Vale a pena dizer que essa revista Homem-Máquina, ela foi feita com um cuidado muito grande. Ela tem uma capa brilhante, dá pra ver aqui, uma capa super bem cuidada. É capa dura, uma revista em capa dura, como aconteceu da outra história que eu falei lá, do Cavaleiro Vermelho Encarnado. Não tem muita coisa para ser capa dura não, podia ser uma capa, sei lá, uma capa cartonada, tudo, mas fizeram em capa dura para valorizar o material, e valorizou porque o material é muito bom. A capa já dá uma valorizada massa no material, não tem nenhum material adicional. Eu acho que isso é uma grande falta, porque nessas revistas assim, que são clássicas, poderia ter um material adicional, uma história extra, alguma coisa que pudesse vir a complementar nessa história para a revista ficar bem mais interessante, mais do que ela é. Mas todavia, o material é muito bom de se ter, uma história extremamente clássica, muito boa de se ler, sai daquele mais do mesmo que a gente está acostumado. Thor, Homem de Ferro, Capitão América, sabe? Sai desse mais do mesmo e vai para heróis mais diferenciados, histórias mais diferenciadas. E o que eu posso dizer para você é que é uma revista muito boa de se adquirir. Eu comprei essa aqui, acho que por R$23, R$28. É um preço bom, preço justo para o material que se tem, pela história que se tem. E é isso, galera. Material de boa qualidade, Homem-Máquina da Panini Books. Para você que ficou conosco aqui nesse Nerdezaria HQ, eu quero agradecer e mais uma vez pedir para você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também clica lá no sininho para poder receber todas as notificações de vídeos novos que a gente lançar. Se você não é também seguidor das nossas páginas de Facebook e Instagram, dá essa força pra gente, galera. Eu quero agradecer a todo mundo que está fazendo desse canal o seu canal de HQ e de entretenimento. Valeu, galera que se inscreveu. Grande abraço, hasta luego, bye bye.